E aí, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Antes de começar a aula de hoje de História, eu vou trazer para vocês um recadinho especial da professora Jussara. Preste bem atenção, que é um recado muito importante e que, de certa forma, abrange a todos os alunos da Rede Educacional de Ensino de Itabaianinha. Vamos prestar atenção, se liga aí. Olá, turminha da Maria Francisca de Jesus. Espero que vocês estejam todos bem, saudades de todos. Estou passando aqui para falar para vocês que continuem assistindo às videoaulas, fazendo as atividades, não só da disciplina de Geografia e História, mas de todas as outras disciplinas. Com fé em Deus, tudo isso vai passar e logo, logo nós vamos estar todos juntos. Fiquem com Deus, se cuidem e até breve. Tchau, turminha! E aí, gostaram do recadinho da professora Jussara? Isso mesmo, continue fazendo as atividades que tanto os professores de vocês como eu estou acompanhando vocês. É por meio da resposta de vocês que a gente estamos pensando em uma forma de avaliar, seja de forma direta ou indireta. É todos os professores? Não, isso vai partir do diálogo que você vai estabelecer com cada professor, com cada aluno, né? A relação entre os dois. Então, vamos lá, a aula de hoje. Estamos trabalhando o quê? Os povos dos povos egípcios. O que isso significa, professor? Significa que hoje a gente vai dividir o Egito, tá bom? Vamos trabalhar a formação, como se deu a formação do Egito Antigo, a organização social, como também as mudanças que ocorreram na paisagem em torno do rio Nilo. Compartilhar com vocês, claro, né? O nosso slide de hoje, né? A aula bem objetiva, como sempre, clara. Vou tentar ao máximo ser sucinto para que vocês compreendam de fato as estruturas que existiam no Egito. Estamos trabalhando o quê? Estamos trabalhando o Egito Antigo. Não é o Egito atual, não. É no período da Antiguidade. Bem, olha, lá atrás. Então, o Antigo Egito, formação, organização social e transformações na paisagem do Rio Nilo. Vocês vão colocar aí no capítulo 4, página 86. Sou o professor Marcos, para quem não me conhece, quem está começando a assistir os vídeos a partir de hoje. Aqui é meu e-mail para que vocês possam estar enviando dúvidas, perguntas, tá bom? E vamos lá. Primeiro, o Egito ele está localizado entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Essa região aqui toda, pessoal, é o Egito. Tá bom? Lembrando que o Egito, ele é um país, hoje ele é um país que pertence ao continente africano. O Egito é um país que pertence ao continente africano. A África é um continente. Tranquilo até aí? Mas naquele período, o Egito não era um país. O Egito era um império. É diferente. Posso continuar? Muito bom. Então, no Egito, havia um rio chamado Rio Nilo. E esse rio percorria o território do Egito. É justamente esse rio aqui, que saía, que uma dos seus desencadeamentos era do mar Mediterrâneo, então ele penetrava as terras do Egito, e esse rio ficou conhecido como Rio Nilo. E é a partir daí, é através do rio, que vai surgir os egípcios. Por que, professor, através do rio? Porque estamos aqui em uma região desértica chamada Deserto do Saara. Então, significa que as pessoas, para sobreviver à questão do clima, aos períodos da seca, eles necessitavam do rio. E esse rio era chamado de Rio Nilo. Então, vocês podem observar no livro didático de vocês que o Rio Nilo é uma dádiva do Egito. O que é dádiva? Vida. Então, através do Rio Nilo, que dá vida à região chamada de Egito. Então, partindo para a questão da formação. Existia antigamente dois Egitos. O Baixo Egito,
e o Alto Egito. Duas regiões com características diferentes, mas ao mesmo tempo com características semelhantes. Me diga, professor, uma semelhança entre os dois Egitos. Primeiro, o Egito, os dois Egitos, eles necessitavam do rio. Isso é fato. Olha que o rio percorria as duas regiões. E uma questão diferente, que eu vou apresentar também para vocês, é o seguinte. A questão da organização. No Alto Egito existia um faraó e no Baixo Egito existia um outro. O faraó do Baixo Egito utilizava a coroa vermelha, que estava fazendo relação, por exemplo, ao Mar Vermelho. O Alto Egito, o faraó utilizava uma coroa branca. Então, essa diferença gerou algumas confusões, algumas brigas, melhor dizendo, devido a um conflito territorial. O Baixo Egito entrava em conflito com o Alto Egito, tá bom? E o que isso, professor, pode contribuir para a discussão aqui? É o seguinte, é através dessa confusão, através desse conflito, que o Alto Egito ele vai se juntar com o Baixo Egito e vai se formar apenas um. Mas é porque ele quer? Não. Mas é uma questão de sobrevivência. Ou eles se unificavam, ou se não, eles eram surpreendidos, ou se não, eles ficavam à mercê da seca. Eles iam sofrer as consequências da seca. Então, para juntar as forças, eles se uniram, formando apenas um único Egito, e a partir daí passaram a se organizar de forma igual. Igual no sentido de que os dois juntaram, pensaram em uma forma de ultrapassar a seca. E, de fato, ultrapassaram. Eles utilizaram o rio como uma questão base para o desenvolvimento da agricultura e do comércio. A civilização egípcia se desenvolveu em uma região desértica da África, às margens do rio Nilo. Segundo os estudos arqueológicos, desde cerca de 8.000 anos antes de Cristo. Dois Egitos, mas que agora vai, por uma questão, né, de disputas, os membros das comunidades agrícolas foram se unindo e formaram dois reinos distintos, o Baixo Egito e o Alto Egito. Desde que teve origem com a unificação dos momos, né, que é os egitos, a figura do faraó esteve relacionada à religiosidade egípcia. O faraó, que exercia um governo teocrático, era considerado um rei divino, detentor de grandes poderes. O que isso pode dizer aqui? Significa que, pessoal, o faraó ele tinha o poder de todas as questões sociais. Era o faraó quem decidia tudo. Então, a figura deste personagem no Egito é quem vai dar o aval final, a decisão final de qualquer decisão política, econômica e social. O poder é teocrático, ou seja, é a figura do rei, é ele que decide, o poder está sobre ele. Então, ele controla e todas as pessoas que estão em torno do rei devem obediência a ele. E ele é tido também como um ser divino, como um rei divino. A unificação do Egito, né? Como falei para vocês podem colocar aí, pessoal, na página 90, tá bom? Na página 90 vocês vão perceber a unificação do Egito, que a unificação é a junção dos dois Egitos. E a organização social, como o Egito, depois da unificação, depois da junção, ficou organizado? Ficou organizado da seguinte maneira. A organização social no Egito Antigo caracterizava-se pela concentração do poder político nas elites e pela situação de pobreza na maioria da população. Existiam duas realidades na sociedade dos egípcios. De um lado, o poder que estava centralizado, que estava na mão do rei e da nobreza, e dos políticos, da elite, né, que tinham um certo poder aquisitivo, um certo dinheirinho no bolso. E do outro lado existia uma população que passava por situações de pobreza. Era a grande maioria da população. A grande maioria dos egípcios, eles eram escravizados. Eles eram camponeses que trabalhavam nas construções
em torno do rio que trabalhavam nas pirâmides. Então, existiam duas realidades. De um lado, a população que ostentava, do outro lado, a população que trabalhava. Aí aqui eu trago para vocês, pessoal, a seguinte pirâmide que certamente vocês já viram aí nas séries anteriores ou em qualquer outro meio, que é justamente essa. Era a organização da social do Egito estar dividida a partir das seguintes camadas. Em cima da pirâmide, o faraó, era ele quem mandava. Abaixo, os nobres, sacerdotes e escribas. O que é nobres? Pessoas que tinham grandes propriedades de terra. Sacerdotes, pessoas que estavam ligadas à religião, né? Que era justamente as pessoas que tinham o direito de ler as questões religiosas e participar das discussões. E os escribas eram as pessoas que escreviam, porque nem todo mundo tinha acesso à educação, era restrito. Então, as pessoas que escreviam as leis, que cobravam os impostos, eram chamadas de escribas. Abaixo dos escribas estavam os artesãos e camponeses. Era este daqui quem trabalhava juntamente com os escravos. Então, significa que, pessoal, se por acaso os escravos parassem de trabalhar, as outras classes de cima caíam, não existiam, porque eram os escravos que sustentavam toda a pirâmide. Os escravizados, os camponeses e os artesãos, era quem sustentavam a pirâmide social do Egito. Então, se eles não trabalhassem, a nobreza não ia manter suas regalias, seus privilégios. Se os escravizados e os artesãos e camponeses não trabalhassem, o faraó não tinha como manter seu reino. Então, o que vocês percebem por hoje é o seguinte, que os escravos, eles eram forçados a trabalhar. Eram homens, mulheres, crianças, idosos que trabalhavam de forma obrigatória, porque se não trabalhasse, olha, o chicote. Então, lá no Egito Antigo já existia justamente a escravidão. Aí, o faraó que comandava o exército, distribuía justiça e organizava as atividades econômicas. Possuía várias mulheres, mas só a primeira podia usar o título de rainha. Isso aí é um privilégio do rei ou do faraó. Ele poderia ter diversas mulheres, mas somente a primeira é que recebia o título de rainha do Egito. Aí, quem eram os camponeses e artesãos e escravos? Destes dependia a prosperidade do Antigo Egito e, apesar disso, recebia misérios pagamentos em forma de produtos. Moravam em cabana, vestiam-se pobremente e comiam pouco. O que poupavam, guardavam para o funeral, a fim de garantir melhor vida após a morte. Olhe, analise aqui esse trecho junto comigo. A população que mais trabalhava era a população que menos tinha. Se você trabalha, pela lógica, é para você ter. Mas eles trabalhavam, mas eram obrigados a passar todos os seus recursos, todos os seus lucros para o faraó, para a nobreza, para o sacerdote, para os escribas. Mas eles ficavam morando em pequenas cabanas e o único dinheiro que eles juntavam era para o seu funeral, pois eles acreditavam em vida após a morte. Professor, o que é vida após a morte? Significa que eles vão morre aqui, por exemplo, eu morro aqui no município de Itabaianinha e vou renascer em um outro corpo lá na Índia. Isso aí é vida após a morte, de forma bem geral. A grosso modo, significa necessariamente isso. E aqui, pessoal, é as transformações que ocorreram no Egito, sobretudo no rio Nilo. Aqui foi no início, quando os egípcios chegaram na região do rio Nilo e passaram a fazer pequenas plantações de agricultura, né? E aos poucos, com o passar do tempo, vocês vão acompanhar aí na página 92 do livro didático de vocês, aos poucos, a população foram desenvolvendo, né? Os animais
aos poucos foram sendo substituídos por embarcações, e essas embarcações, aos poucos, foram sendo substituídas por outros transportes que acabaram surgindo ali no Rio Nilo. Então, toda a cidade do Egito se organizou através do Nilo. Então, a cidade tinha uma dependência do Rio Nilo. No período da cheia, o que é que ocorria no período da cheia, professor? Quando o rio enchia, molhava o que, pessoal? As plantações que estavam em torno. Quando o rio secava, era hora justamente de preparar a terra para o plantio. Então, era através dessa lógica, que eu vou explicar na próxima aula melhor, sobre a questão econômica que eles produziam, que as transformações foram ocorrentes. Se a gente for analisar essas duas imagens, olhem, a primeira imagem é algo mais primitivo, é algo mais antigo, mas que aos poucos, já percebemos aqui nessa daqui, embarcações, moradias, né? Irrigação, como também outras moradias aqui ao seu entorno. E um pequeno comércio, existia o comércio aqui, não, aqui era a troca, era o escambo, a troca de material, a troca de alimentos, a troca de produto. Já aqui não, pessoal, através dessa não, era justamente o próprio comércio. Eu vendo a soja, e você compra a mim, eu vendo soja a você e você me dá dinheiro. Aqui não, eu te dou, nessa de cá não, eu dou soja e você me dá arroz, tá bom? E aqui é justamente depois, posteriormente, como o Rio Nilo ficou totalmente estruturado e organizado. Surgiram diversas cidades através do Rio Nilo, porque era ali a fonte de riqueza. Não esqueça desse nome, Rio Nilo. E aqui a nossa mensagenzinha, né? O tempo tem uma forma maravilhosa de nos mostrar o que realmente importa. Essa mensagem é de Caio Fernandes de Abreu, tá bom? E agora eu vou mandar aqui o abraço, claro, não poderia deixar, mandar um abraço aqui para os nossos alunos que estão sempre nos acompanhando. Tá? Sexto ano da Escola Francisco Moreira. Um abraço especial para a Adriele de Jesus. Da Escola Oséias, nós temos Luiz Inácio, que está sempre comentando, Carla Maísa, Isabela Tiffany, Marcelo Henrique e Maria Isabela. Da Escola Jaime, temos Isabela Nascimento. Da Escola Josefina, Iris, Nicole Freitas. Continue comentando aqui abaixo. Se gostou da aula, comentem, que eu estarei acompanhando aqui. Compartilhem em suas redes sociais, repassem para os seus alunos, para os seus amigos e façam a atividade que é importante. Valeu, galera! Por hoje é só. A aula de história está acabando aqui. Mas antes de encerrar, eu mando um abraço especial para a Escola Municipal Josefina Iris Limeira. Meu muito obrigado e até breve, queridos. Espero que vocês fiquem em paz e não esqueçam de fazer a atividade que está logo aqui abaixo, viu? Valeu!